Graça e paz, meus irmãos. Toda quarta-feira nós temos o nosso culto de oração aqui na Primeira Igreja Batista em Rafar. E além do nosso tempo juntos de oração, nós também meditamos na Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar os assuntos que nós temos discutido, estudado nas nossas quartas-feiras aqui na igreja durante o nosso culto de oração, onde nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Cada quarta-feira a gente medita, estuda sobre um atributo de Deus e qual é a implicação desse atributo na nossa vida. Como eu tenho dito, sempre, o fato da gente conhecer Deus, como Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, ele ora para que a gente conheça Deus, para que a gente possa viver de maneira digna dele. Então, conhecendo a Deus por meio dos seus atributos, nós podemos viver de uma forma mais digna, coerente com o nosso Deus. Nós já falamos sobre a santidade de Deus, nós já falamos sobre onipotência, onipresença, onisciência de Deus, já falamos sobre a Trindade. E hoje eu gostaria de meditar com os irmãos em mais um atributo de Deus, que é a soberania de Deus. O que significa a soberania de Deus? Soberania de Deus significa que Deus exerce o seu domínio absolutamente sobre tudo e sobre todos. Ou seja, Deus está acima de qualquer criatura, de qualquer coisa que possa existir no nosso mundo. Soberania de Deus significa que Deus ele reina sobre todo o universo como Rei soberano. Soberania significa que Deus ele tem infinita autoridade sobre tudo e todos. Ou seja, nenhuma autoridade humana está acima da autoridade de Deus. Pelo contrário, a Bíblia afirma que a autoridade humana procede de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo afirma, lá em Romanos 13, 1, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E o próprio Jesus também, quando confronta Pôncio Pilatos durante o seu julgamento, antes de ser crucificado, o próprio Jesus afirma para Pôncio Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Isso está lá em João, capítulo 19, versículo 11. Soberania de Deus significa que Deus controla absolutamente também todas as coisas. Ou seja, tudo o que Deus deseja, Ele faz. Deus está completamente livre para agir de acordo com seus decretos, de acordo com tudo aquilo que Ele ordena. Deus ele não precisa pedir permissão para ninguém para agir, para fazer a tua vontade ser feita. Ninguém pode frustrar os planos de Deus ou desafiar a Deus, ninguém pode impedir a Deus, como o próprio Jó afirma. Lá em Jó 42:2 diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Talvez olhando para a Bíblia, um dos textos que mais me fascina sobre a soberania de Deus está lá em Isaías capítulo 40. Todo o capítulo 40 de Isaías é fascinante, onde exalta de forma linda, maravilhosa o nosso Deus. Mas especificamente no versículos 22 até o versículo 26, Isaías diz o seguinte: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende o céu como um forro e o arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Esse texto diz de forma clara que Deus ele está no seu trono, reinando acima de tudo e de todos. Mas o que a soberania de Deus tem a ver com a minha vida? Eu listei aqui algumas, não de forma exaustiva, algumas implicações do fato de Deus ser soberano. O que isso tem a ver com a minha vida? Em primeiro lugar, Deus é soberano e não eu. Deus é o Rei do Universo, eu não sou o Rei do Universo.
Aquela ideia maluca de você dar ordens para Deus e você decretar coisas para Deus está completamente em desarmonia com o que a própria Bíblia afirma sobre a soberania de Deus. Onde já se viu eu dando ordens, decretando coisas para Deus? De forma alguma. Deus ele é soberano, inclusive, sobre o meu próprio corpo. Aquela ideia também propagada, meu corpo, minhas regras, completamente incoerente com a soberania de Deus. Deus é soberano sobre o meu corpo. Meu corpo não pertence a mim, meu corpo pertence a Deus. Ele é soberano sobre a minha própria vida, Ele é soberano sobre o meu corpo e aquilo que eu faço com ele. Em segundo lugar, na implicação da soberania de Deus, é que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias que possam acontecer. Ou seja, nada foge do controle soberano de Deus. E nem mesmo uma pandemia. E olha só que interessante, um pequeno vírus, você só consegue ver ele por microscópio, pequeníssimo vírus causou uma crise mundial. Várias mortes, países em crises financeiras, econômicas e tudo mais. Um pequeno vírus apenas revela o quão frágil e limitada é a força do homem. Deus ele é soberano sobre tudo e todos. Enquanto um vírus está causando um caos no mundo, Deus ainda continua governando soberanamente sobre tudo e todos. Em terceiro lugar, Deus é soberano sobre as minhas adversidades pessoais. Nada, absolutamente nada que acontece na minha vida foge do controle de Deus. E muitas vezes, Deus, em sua sábia soberania, não nos tira da adversidade e nem promete tirar. Mas a gente pode contar com a sua presença soberana em meio às adversidades que passamos. Como Davi expressa muito bem lá no Salmo 23, versículo 4, quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nada que acontece na minha vida, todas as adversidades, nenhum problema pessoal que eu possa estar enfrentando, nada foge do conhecimento e do controle do nosso Deus. Só lembrando, como eu já sempre digo, os atributos de Deus, eles nunca agem de forma isolada. Ou seja, Deus é soberano, mas Ele também é amor, Ele é sábio, bondoso, santo e justo. Então, até as adversidades que acontecem na minha vida, os problemas que passam por mim, Deus, na sua soberania, os permite, mas Ele ainda age com amor, com sabedoria e com bondade na minha vida. Enfim, Deus é soberano. Ainda que o nosso país, o mundo esteja completamente em crise, nós podemos confiar no Deus que controla todas as coisas. Agora, por que Deus permite tudo isso? É um assunto para um próximo estudo. Com certeza a gente vai compartilhar com vocês. Fiquem todos com Deus e um ótimo dia, uma ótima noite a todos.